Bem, vamos direto ao assunto. Bem-vindos a esta análise executiva detalhada. Hoje vamos focar-nos num pilar absolutamente crítico para a gestão estratégica no retalho, as metodologias de investigação de marketing. Num setor definido pela extrema complexidade comercial e, convenhamos, por margens esmagadas, a alocação de recursos não pode de todo basear-se em meras intuições. O processo exige rigor. Se a metodologia escolhida não for a adequada ao problema que temos em mãos, acabamos por produzir informação sem qualquer valor decisório. Isso traduz-se num grave desperdício de capital financeiro e humano. O nosso objetivo com esta análise é estabelecer exatamente o rigor técnico necessário para uma tomada de decisão verdadeiramente fundamentada. Para garantir um enquadramento metódico, a nossa agenda de hoje segue um protocolo de 5 etapas operacionais claras. Vamos passar pela definição do problema estratégico, seguir para a pesquisa exploratória, depois a pesquisa descritiva, avançar para a pesquisa causal e experimental e, por fim, fechar com a pesquisa explanatória. Começamos então pela etapa número 1, a definição do problema estratégico. É precisamente aqui que se exige separar as realidades concretas do mercado do mero ruído operacional da operação diária. Ora, o que é realmente interessante analisar aqui é a demarcação estrita entre o que é observável e o que é efetivamente estrutural. É imperativo traçar uma linha pragmática entre os sintomas de mercado e as suas causas operacionais subjacentes. Pensemos no seguinte cenário prático. Um sintoma é constatar que as vendas na secção de frutas estão a cair de forma acentuada. No entanto, a causa real pode ver-se a uma qualidade inconsistente na recepção do produto, a falhas nos processos de reposição ou simplesmente a alterações sazonais. A literatura de gestão é taxativa neste aspecto. Intervir na operação tratando apenas os sintomas conduz inevitavelmente a falhas estruturais e desperdício do tempo. Um exemplo clássico e bastante revelador de erro do planeamento é focar os esforços na redução do tamanho das filas nas caixas registadoras. Assume-se de imediato que há um excesso inesperado de fluxo de clientes, quando de facto a verdadeira causa raiz é frequentemente apenas a falta de funcionários escalados para aquele turno específico. A precisão na identificação do problema dita a eficácia da solução. Passamos agora à nossa segunda secção, a pesquisa exploratória e o diagnóstico inicial. Aqui, o foco central é a formulação de hipóteses viáveis em mercados que estão em constante e acelerada mutação. No plano académico, e apoiando-nos em autores de referência como Malhotra e Hare, a pesquisa exploratória define-se como uma abordagem metodológica essencialmente qualitativa e altamente flexível. O seu propósito imediato não é gerar dados estatísticos representativos que possamos generalizar. Trata-se, em vez disso, de lidar com problemas pouco estruturados, recorrendo a amostras reduzidas. O grande valor desta fase reside na sua capacidade operacional para gerar hipóteses concretas quando a informação preliminar que detemos é manifestamente insuficiente. Para ancorarmos esta teoria à realidade tática do retalho, consideremos um cenário onde se registra uma quebra abrupta de 15% nas vendas da padaria de um supermercado. É exatamente perante este nível elevado de incerteza e de impacto direto nos resultados operacionais que a pesquisa exploratória tem de ser ativada de imediato. Não se avança logo para a distribuição de questionários massivos aos clientes. Avança-se, isso sim, para um diagnóstico rápido no próprio terreno. E como se processa essa investigação tática perante uma queda expressiva de 15%? Recorre-se a instrumentos qualitativos diretos. Desdobram-se clientes mistério para avaliar rigorosamente a frescura do produto e a eficácia do atendimento. Conduzem-se grupos de discussão com os clientes habituais dessa secção. Num outro espectro, comparando o abandono repentino de programas de fidelização, realizam-se entrevistas em profundidade com ex-membros. Tudo isto complementado, claro, por uma análise sistemática de comentários nas plataformas digitais, permitindo identificar os padrões de insatisfação do consumidor, com baixo custo e grande rapidez. Vamos avançar e perceber como isto se constrói na nossa secção 3, pesquisa descritiva e mapeamento estruturado. É a transição lógica e necessária do diagnóstico inicial para a quantificação em larga escala do panorama do consumidor. Ao contrário da exploração flexível que acabamos de rever, a pesquisa descritiva assenta num design metodológico estritamente pré-planeado. O seu grande objetivo é quantificar as características do mercado com exatidão, mapeando padrões de consumo e frequências estatísticas. Responde de forma clara a quem, o quê e com que frequência, exigindo para isso amostras de grande dimensão. Depende de uma elevadíssima fiabilidade estatística dos instrumentos de medição, frequentemente avaliada por indicadores de precisão como o alfa de Cronbach, garantindo que as conclusões geradas para a gestão são totalmente válidas e empíricas. Na prática operacional, um dos sistemas de recolha descritiva mais sofisticados do retalho português é o programa de fidelização do cartão Continente. Com milhões de pontos de dados gerados diariamente, este sistema permite perfilar segmentos de mercado altamente específicos.
Consegue-se identificar, por exemplo, que mulheres entre os 30 e os 45 anos apresentam uma frequência de visita excepcional para a compra de produtos biológicos. Permite igualmente a análise sistemática do fluxo dentro de loja através de mapas de calor, orientando decisões logísticas críticas sobre o layout e maximizando quer o tráfego, quer as compras por impulso. Entramos agora na secção 4, pesquisa causal e experimental. O foco desta etapa é radicalmente diferente. Passa a ser o isolamento de variáveis e a medição exata do seu impacto direto. Fazendo aqui uma síntese executiva de alta densidade das 3 metodologias discutidas até agora. Enquanto a pesquisa exploratória fornece um diagnóstico essencial e a descritiva oferece um mapeamento abrangente, a pesquisa causal distingue-se pela sua capacidade técnica inigualável de isolar variáveis concretas. Vai muito além do mapeamento de correlações, procura determinar inequivocamente o impacto real e de causa e efeito perante uma alteração deliberada que introduzimos no ambiente de retalho. Portanto, o ponto crucial é clarificar uma distinção académica rigorosa no seio destas metodologias de impacto, a diferença entre estudos estritamente causais e a pesquisa experimental. A pesquisa experimental manipula diretamente as variáveis independentes no ambiente controlado, como recurso a grupos de controlo, possuindo por isso o mais elevado grau de validade interna que podemos obter. Já a pesquisa causal representa um quadro de inferência bastante mais vasto. Em termos puramente técnicos e pragmáticos, todos os experimentos são estudos causais, mas nem todos os estudos causais constituem um experimento desenhado em laboratório. Para ilustrar o enorme rigor do método experimental aplicado à dinâmica do retalho, tomemos como exemplo os conhecidos testes A/B na gestão de categorias. Um retalhista pode decidir reduzir o preço do leite numa loja piloto específica, ou seja, a loja experimental, mantendo o preço padrão numa loja de controlo que seja demograficamente e estruturalmente idêntica. Através do isolamento desta única variável, o preço do leite, mede-se estatisticamente não apenas o consequente aumento das vendas dessa referência, mas identificam-se sobretudo os efeitos cruzados da medida. Ou seja, qual foi o impacto na procura de bens complementares posicionados na secção ao lado como os cereais? E com isto chegamos à última fase, a secção 5, a pesquisa explanatória. O objetivo máximo aqui é compreender as motivações subjacentes e os impulsionadores psicológicos do comportamento de consumo. Impõe-se então uma questão executiva fundamental perante todos os dados que recolhemos. Por que razão estímulos sensoriais tão específicos no ponto de venda conseguem, de forma estatisticamente comprovada, desencadear a compra de produtos de segmento premium? É absolutamente imperativo que a liderança abandone a simples observação passiva das realidades transacionais do mercado e passe a dissecar os mecanismos subjacentes que ditam, em última instância, a escolha de quem nos visita. A resposta decisiva a esta questão reside na pesquisa explanatória. Este quadro analítico integra de forma coerente os dados recolhidos pelas pesquisas descritivas e causais para construir um modelo teórico verdadeiramente robusto. Ou seja, deixamos de apenas constatar o facto isolado de que o uso de música clássica, a aplicação de promoções baseadas em escassez ou o recurso à iluminação de tons quentes aumentam o volume de vendas e o tempo de permanência num corredor. A pesquisa explanatória explica de forma puramente empírica por que motivo esses estímulos específicos ativam mecanismos complexos de recompensa, a afirmação de status social e a natural aversão à perda. E este ilustra de forma brilhante todo o espectro da investigação contínua em marketing comercial. Cada etapa é dependente da outra. A fase exploratória encarrega-se de levantar as hipóteses certas perante a incerteza, a fase descritiva quantifica essas hipóteses no universo de clientes, a fase causal assegura a validação dos efeitos diretos das nossas ações táticas e a fase explanatória consolida tudo, garantindo a compreensão profunda do porquê. É um sistema procedimental coeso, onde a solidez das nossas decisões globais depende sempre da exatidão rigorosa da componente anterior. Concluímos hoje com uma reflexão imperativa dirigida às equipas de topo. No atual ambiente dinâmico e de altíssima exigência comercial, de que forma estão as vossas estruturas de liderança a integrar metodologias verdadeiramente estruturadas para sustentar decisões operacionais de elevada complexidade? A eficácia das decisões e a manutenção de uma vantagem competitiva sustentável dependerão sempre do rigor e da capacidade científica com que se audita e compreende o próprio terreno de jogo. Pensem nisto.